um Fê Flow hoje contando a história do Movie Flow com quem? Com quem vocês acham que eu estou? Rimou! Com Marcela Piston, a Dinda Flow. Oi, gente! Uma convidada muito especial, né? Quase eles não vêm por aí. Vocês estão surpresas por verem ela aqui comigo para contar a história do Movie Flow? Que surpresa, né? Meu Deus. Vamos lá, gente. Hoje a ideia é contar um pouco disso, até porque a história do podcast... Por que é Fê Flow? Porque eu já fiquei conhecida como a Fernanda Movie Flow. A Fernanda Movie. Fê Flow. A Fê da bolinha. A Fê do não sei o que lá. Então, apesar daqui ser um objetivo de falar de outras coisas, né? O Movie Flow é um case de sucesso. Sim. É uma empresa, né? De sucesso. Então, a gente vai contextualizar tudo isso com a história do próprio Movie Flow, e a Má faz parte dessa história toda, porque é graças a ela que o Movie Flow, ele existe concretamente, ele materializou. Ele só existia dentro da minha fantástica cabeça de Fernanda. Aqui dentro ficava navegando, divagando informações, mas que não estavam materializadas no formato do método. Então, ela que me ajudou, a gente vai contar essa história. Então, vamos lá. Era uma vez duas professoras de Pilates. Era uma vez uma menininha que dançava... Brincadeira. Não, é contar como é que surgiu o Movie Flow, né? Lá antes da Má chegar. Aparecer, antes da Má chegar, tá? Como que aconteceu? Sou formada em Educação Física, venho do fitness, venho da dança e trabalhei muitos anos salto alto, evento, fazia muito trabalho. Trabalhava de dia inteiro de salto em feiras e eventos. À noite, eu ia dançar em casas noturnas aqui em São Paulo. Achava que ela era a Beyoncé. Achava que eu era Beyoncé, gente. Eu juro que eu achava que eu era Beyoncé. Eu dançava Quebrava parecida... esse pescoço mais do que... Nossa! Batia cabelo pra lá, pra cá. Não sei se o Rafael vai ficar bravo de ver esse movimento. Enganchando no microfone. Pode ser. Vai ser um bom corte. Vai ser um bom corte, esse cabelo voando. Então, eu achava que era Beyoncé, salto alto, dançava igual uma doida e trabalhava igual uma... Sempre fui workaholic, desde quando eu comecei a trabalhar. Então, acabou, como toda história triste de bailarina, que eu me machuquei dançando. Na verdade, hoje eu sei que não é, porque eu dançava, é uma série de outras coisas, mas o dançar de salto, sem me preparar. E eu venho de um fitness e de uma musculação que treinava só musculinho isolado ali. Tinha que ser aquela coisa... Qual era o perfil, gostosa, né? Gostosa. Gente? Cinturinha fina, bundão, pernão. Seguindo o padrão, né? É o tchan, claro. Sim. Eu venho dessa época, gente. É isso. Quem era nunca o padrão. dançou El Chan? Me fala. Quem nunca? Quem nunca? Quem que não gosta? Então, Possível. Essa é a verdade. E aí, o que aconteceu aqui? Eu travei num movimento de dança. Tava dançando numa casa noturna Black Music, que eu dançava toda segunda-feira. Aliás, numa casa onde eu conheci meu digníssimo esposo. A gente se conheceu nessa casa. Tava fazendo um movimento de braço, travei. Só que eu já tinha travado várias vezes. Tipo, não era uma novidade pra mim. Só que eu travava, a sério, né? Travava, tomava um Dorflex ali, ó. Passava. Tudo bem. Naquela noite não passou. E aí começou a saga de uma dor, assim, insuportável, né? De escápula, que migrou pra cervical, que migrou pra um braço que vivia pendurado. E aí eu fui num... Eu não sei se eu já te contei essa história, que eu fui num japonês. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu conheço a Fernanda há anos. Ela me conta muitas histórias. E cada vez que passa, tem uma história que eu ainda não sei. Por isso que eu precisava de um podcast só meu. Menina, porque não é o suficiente eu pra vou mim. te entrevistar agora. Conte-me tudo, vai. Ai, gente, olha só. Fui num japa, porque eu tava travada. Eu fui arrastando assim na cama o dia que eu travei. Eu gritava, minha mãe não me ouvia. Minha mãe do tipo Kimberna, ursa. Minha mãe não me ouvia, eu fui arrastando pra poder sair da cama. E aí eu falei, mãe, eu não consigo mexer o meu corpo. Eu não conseguia mexer o tronco. Eu só conseguia mexer as pernas. E aí ela ficou desesperada, não sabia o que fazer. Tinha 23 pra 24 anos. Muito jovem Era também, muito nova. Né? E aí ela falou assim, eu vou ligar pra um japonês que tem aqui no bairro, que dizem que ele resolve tudo, vem gente de fora de São Paulo fazer com esse cara. Um japonês que faz uns negócios. Aí eu sei que eu cheguei lá, o japonês me colocou de barriga pra baixo, começou lá a fazer, e depois que eu fui saber que essa coisa era quiropraxia. Lá, nas vergas. Aí eu gritava, Ele pegava minha cabeça e afundava minha cabeça assim, ó, na maca. Fica quieta, menina! Pá! Fica quieta, menina! Pá! Bem delicado. Aí, no final, isso foram 20 minutos. Eu cheguei lá sem mexer o braço. Eu saí de lá com o braço aqui em cima.
em 20 minutos, depois de muita tortura. Gente, eu não tô aqui pra falar de quiropraxia, mas foi como o cara me atendeu, tá? Funcionou porque eu fiquei sem dor. Aí o cara falou assim, menina, toma cuidado, porque você tem... Quanto que ele falou? 2 hérnias de disco. Menina, toma cuidado, você tem 2 hérnias de disco. Sem nenhum exame, só naquela sessãozinha. Ah, só na sessão. Aí eu fiquei ali bem, passou um tempo, a dor não voltou por um tempo, tipo uns 6 meses, aí começou a voltar a dor, muito forte. Mas aí depois disso você voltou a dançar normal. Não, eu voltei normal. Não foi procurar um ortopedista. Não fui, porque eu já sabia que eu ia ouvir o que eu não queria. Aí fui no ortopedista, no primeiro. Aí aí eu pedi ressonância. Aí eu descobri que não eram 2 hérnias, eram 3. Eram 3 na cervical, não bastavam 2, eram 3. Aí já aproveitei, deixa eu já fazer da lombar, né? Vai que tem alguma coisa. Porque eu tinha um pouquinho de dor na lombar. Aí eu tinha uma espondilolistese na L5S1. Só que a minha dor era uma dor assim. Caiu um fio de cabelo na mesa. Aquilo já doía em mim. Era tipo nesse ponto. Uma pena já doía. E aí eu ficava com muita dor, muita dor, muita dor. E aí aí depois um outro médico falou uma outra coisa pra mim, mas deixa eu falar do primeiro. O primeiro, quando eu fui lá com o resultado do exame, ele falou assim: você é uma futura operada de coluna. Se você não parar de dançar, você vai operar a coluna depois dos 30 anos. Nossa. E eu tinha 23 para 24, só vivia do corpo, né? Vivia do meu corpo. Vivia do corpo. E aí aquilo me deixou muito... Eu saí chorando, o Ricardo tava me esperando, eu já namorava com o Ricardo. Tava me esperando na porta do consultório, eu saí chorando aos prantos. Eu imagino. Nossa, eu passei por isso por uma lesãozinha de nada no meu joelho. Eu estava no primeiro ano da faculdade de educação física. Nossa, e eu tive um ortopedista que também falou a mesma coisa. Acho que eles falam na intenção, hoje eu entendo, né? De tipo, você é tão nova e se você se prevenir, não vai, né? Mas é a forma de falar, né, Fê? É. Porque a forma como a gente recebe esse tipo de notícia, eles não são treinados, né, para se comunicar adequadamente. Então, Eles acham que estão ajudando a gente, falando pra gente parar de fazer uma coisa que a gente vive daquilo e ama aquilo, né? Hoje eu vejo que, acho assim... que é o extremo, né? Tem Não uma precisa ser intenção tanto. positiva. Não precisa, mas eles têm uma intenção do tipo... Acho que eles veem tanta gente que faz cagada, né? Literalmente. Que eles acham que dessa forma eles estão ajudando. Quando, na verdade, ele me deixou com puta trauma. E o que ele me falou me doeu mais do que a dor que eu sentia de verdade. Sim, porque é o medo, né? Uma falei, cara, carreira toda pela frente, tipo, super jovem. Cara, como assim? Vou parar de dançar, eu só vivo de dança, né? Enfim, aí fui num segundo... Aí fiz aquele protocolo. Nessa época você já era formada em educação física? Já era. Aí eu fiz a fisioterapia tradicional, fiz RPG, fiz tudo todo aquele protocolo da físio, não adiantou nada. Aí eu comecei a pensar, né? Preciso fazer uma outra coisa da minha vida. Não dá pra eu trabalhar só com a dança. E se eu voltar pra área da educação física, eu gosto do fitness. Eu detestava a sala de musculação pra atuar. Eu não posso voltar pro fitness, porque aí no Também fitness... é o corpo. É corpo, vai ser a mesma coisa que eu faço no palco. A diferença Sim. é que é sem salto. E eu falei, não dá. E também não O fazia desgaste sentido. físico também era bem Era alto. muito grande. Aí eu comecei a pesquisar, eu já conheci o Pilates na época da faculdade, mas era muito caro. Nossa, era muito caro. Era muito fora da minha realidade. E também eu não ia atuar porque eu já ia trabalhar com evento, com dança por um período. Eu já tinha colocado na minha cabeça que vou fazer um pé de meia, porque ganha mais. Depois eu volto pra minha área de educação física, né? Sim. Apesar que depois de um tempo eu entendi, né? O dançar eu ainda estava dentro da área, porque a dança em si... as coisas que eu fazia tinha muito a ver com o preparo que eu tive na faculdade também. Então, me ajudou muito ser formada em educação física e trabalhar com dança. E aí, fui no segundo médico, aí o segundo médico falou assim, você não precisa parar, né? Porque eu tava ali fazendo as minhas coisas e não tava tendo sucesso. Mas faz alguma atividade mais leve, diminui isso, diminui aquilo, beleza. Orientou melhor. E eu namorando o Pilates, legal. Só que aí não cessava. Aí fiz acupuntura, fui fazer outros tipos de tratamento, massagem, também não melhorava. Aí eu fui num terceiro médico, tudo isso num espaço muito curto de tempo. E aí o terceiro falou assim, olha, você pode... Porque eu comecei a ficar desesperada porque o segundo falou que eu não era pra fazer musculação. Isso ele falou. Ele não falou pra eu parar de dançar, mas falou pra eu parar de fazer musculação. Aí o terceiro falou assim, olha, começa a pensar em algo pra sua vida
que você não dependa tanto assim de fazer movimentos tão bruscos como o da dança. Vai migrando para alguma outra coisa dentro da área. Porque o que você tem, ele falava que era uma mialgia facial, além das hérnias e tal, que depois eu fui saber que aquilo era como se fosse uma fibromialgia, né? O que ele quis me dizer naquele momento. E eu nunca fui investigar. Mas eu tinha uma dor era uma dor muito exagerada da dor. Era tipo, se a pessoa colocava a mão aqui no meu trapézio, doía muito. Parecia que tinha formigava o braço, pesava o braço, doía, irradiava. Era muita dor, muita dor, muita dor. E aí, esse terceiro médico, ele foi mais de boa, tanto que depois eu continuei passando nele. E aí, nesse tempo, eu tava namorando o Pilates, aí fui fazer fui conhecer, né, as escolas. Aí eu fiz um workshop da Inélia, no Fitness Brasil. Brasil também. Fui fazer um workshop pra conhecer. E aí fiz um workshop no mesmo Fitness Brasil com o Tim da Stott. Você tava nesse Fitness Brasil, será? Eu ia em todos. Será que a gente tava lá? Era uma sala muito grande. Eu ia em todos os Fitness Brasil. E aí eu me identifiquei mais com a Stott naquele momento. Aí eu fui pra Stott, né, que a sede é perto da minha casa, aqui na Zona Sul de São Paulo. Cheguei lá, aí aquele puto impacto, né, do ambiente. Uma sala linda. Lá, cobertura de um prédio, tudo bonito, as pessoas super lindas e educadas, né? Tipo, Fred me recepcionou. Um dia vocês vão ver o Fred aqui com a gente. Pra contar uma parte da história. Nossa. Aí chegou lá o Fred com aqueles olhos azuis me recebendo. Aí o consultor, né, me mostrou lá como é que funcionava e tal. Eu já fechei, né? Já fechei e falei, vou mergulhar de cabeça nisso. E quando eu entrei na formação, eu lembro que eu queria fazer já tudo num pancadão, né, direto. Achando que ia ser super fácil fazer, né, a formação da Stott. Quando eu fiz o primeiro módulo, só o de match, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer nada disso, tipo, eu não sei, eu não me sentia capaz, assim, de fazer, porque era tudo tão pesado, eu não conseguia, eu lembro que eu fiquei com dor de respirar, porque a minha costela não abria. Mexia. Falei, gente, como assim respirar? Dói de respirar, porque eu descobri que a minha costela era totalmente colada, fechada, né? Falei, não vou dar conta de fazer, porque eu ficava muito acabada depois de cada dia de curso, fora a cabeça, né? Com tanta informação. Muita informação. Aí eu falei, não, calma, deixa eu dar um tempo. Aí fui ficando amiga do pessoal lá, né? E aí fui dando um espaço, e logo que eu tava no segundo módulo, já me chamaram pra ir pra uma seletiva de professores para ir para a rede de estúdios que aquela escola tinha em São Paulo. Aí foi onde eu conheci a Má. Foi nessa época. Foi nessa época, porque você não chegou a participar da seletiva, mas você estava ali circulando pelos corredores. Fiz mais ou menos, assim. Porque a Má já tinha mais experiência do que eu no Pilates, então ela não precisava fazer todo o processo. Eu fui louca, né? Porque, na verdade, antes eu já tinha a pós-graduação em Pilates, e aí eu fiz a formação pancadona em 2 meses. Eu só não fiz 2 módulos do avançado porque não tinha turma, porque quase ninguém fazia os módulos avançados. Mas aí eu já estava terminando a certificação já. E aí eles não me chamaram por isso, porque eu já era coordenadora da Showa, não me convidaram para participar da seletiva. E já era formada, já ministrava workshops, então eles achavam que não era interessante. E aí eu ouvi, eu falei, opa, eu quero estar aqui dentro. Isso é uma coisa muito importante, gente. Às vezes, as pessoas, elas querem só uma remuneração alta, financeira, né? Achando que isso só que é o mensurável, que tem valor. Sim. E lá na Stott, a gente teve uma base, assim, fantástica de aprendizado, não somente do método em si, mas da organização ali, da empresa que gerenciava. Tinha uma empresa por trás, que a gente pegou um momento muito bom. Muito bom. Era o top. Ápice, assim. Era o ápice da empresa, o top. A gente teve contato com muita gente. Então, a gente participou de muitas feiras. Nossa, muito a gente evento. tomava frente dos estandes, fazendo coreografias, enfim. Então, assim, o que a gente ganhava mesmo em si, mesmo depois de certificadas, era muito pouco. Muito pouco muito mesmo, pouco. gente. Mas, assim, o que a gente ganhou de conhecimento, Foi. O Move Flow, eu não vou dizer que ele existe por causa disso, mas a gente tem muita referência de empresa, de gestão,
do que a gente viveu lá. E de método, né? De organização, de metodologia. Eu acho que lá, né? Tirando a parte do fitness, porque eu acredito que assim como você também participou das formações da Body Systems. E que eu acho que ali é a hora que a gente aprende a ser professora, a organizar uma aula, a se comunicar com mais pessoas, né? Porque eram aulas em grupo. Mas quando se trata do Pilates, dessa organização de um negócio, de um estúdio, ali foi a base, né? Ali foi a base. E a gente viveu aquilo e, tipo, funciona. Não é um negócio assim... Uma coisa que... você vai fazer só um curso 2 dias e depois você não tem acompanhamento. Ou então o material didático só tem, sei lá, só a foto do exercício. Não, é todo um cuidado, assim, no antes do curso, no durante o curso... No pós-curso, as pessoas envolvidas naquele momento, a gente pegou um momento muito bom, que tinham muitos bons professores, não era só os treinadores. É aquela história, né, Fê? O ambiente e as pessoas certas ali. Total. Então, a minha decisão foi exatamente por esse lado, porque financeiramente não vale a pena eu sair, deixar algumas coisas para estar ali, mas foi importantíssimo. Então, ali foi já um aprendizado de referência, assim, de gestão, de empresa, de método, de equipe, enfim, de crescimento. Então, a gente pegou essa fase muito boa lá. Então, isso foi muito importante. E foi lá que eu descobri que eu gostava de ser professora de professores. Você descobriu isso antes, você já fazia isso antes, né? Porque a primeira vez que me falaram, né, que foi a Rafa, que me falou que eu tinha potencial para poder trabalhar com professores, ela falou assim, eu vou te treinar. Eu fiquei estagiária dela por 3 meses, dali do Fred, numa unidade. Ela falou assim pra mim, eu vou te preparar pra você me substituir, porque eu vou sair dessa unidade e eu preciso sair de umas aulas de professor e você tem que fazer a certificação. Tipo, ela não me deu opção. Ela falou, você vai fazer. Rafa sendo Rafa. Rafa sendo Rafa. Aí ela falou, você vai fazer e você vai passar nesse tempo. Porque ela tinha um prazo pra sair. Então, ela tinha um prazo pra eu passar e poder assumir o posto dela. E acho que era uma coisa assim... de 3 meses que ela me deu. Ela me deu uns 3 meses pra poder fazer. E, pouco tempo, gente. Vocês não têm noção quantas apostilas são. Quantas apostilas são e o quanto é desafiadora a certificação, né? Porque é uma parte teórica, né? Tudo bem, que é de alternativas, mas tem a parte de anatomia, tem muita pegadinha, tem muita coisa relacionada prova real, né? à biomecânica. E a parte de aula, que é você dar aula para alguém usando o método inteiro, né? Tem toda uma organização, fazer análise postural naquela época, lembra? Análise postural. Era uma ansiedade. Tinha uma ordem. Porque você não sabia quem ia ser o corpo. Não. Eu fui corpo muitas vezes, de várias pessoas. Eu fui corpo da Cássia Frade. Nossa Senhora. Cara, você não sabia quem ia ser o seu corpo. Você tinha que chegar na hora, fazer análise postural da pessoa na hora e elaborar uma aula para a pessoa baseada com o método, seguindo lá os princípios da escola, né? E a ordem da apostila deles lá, do Reformer, no caso do Reformer e do Match, tinha que seguir a ordem, né? E você tinha que ter um raciocínio em cima daquilo. E a quantidade de exercícios básico, intermediário e avançado de cada equipamento. Gente. Então você tinha que saber tudo isso. A gente era suador. E ainda tinha a possibilidade do treinador fazer perguntas. Me mostra tal exercício em tal equipamento. Ensina esse exercício. Ensina tal não sei o que lá. Por que você escolheu esse? Cara, tanto que, né, a Stott, ela tem... A última vez que a gente teve lá, que teve evento, tem, na média, acho que 100 professores só certificados, que tem a prova. Formados tem mais. Certificados finalizaram só 100. Tudo só. E nós somos uma das 100. Do Brasil, né? Do Brasil. Do Brasil, gente. E é uma empresa líder mundial, né? Uma empresa canadense e, enfim... Eu tenho um puto orgulho, tipo, porque realmente é uma escola de muita base, é uma das melhores escolas, se não a melhor, contemporânea, é uma estrutura muito grande. Eu tive a oportunidade para Toronto, né, onde é a sede, e ver ao vivo como é a sede, cara, uma puta experiência. Ali também foi onde eu falei, cara, as escolhas que a gente faz, o ambiente que você tá, as pessoas com que você realmente se relaciona e como você se aprofunda faz a diferença. Então, eu sou muito grata e sempre falo da Stott quando eu conto a minha história, porque é importante. Foi uma escola, né? É uma escola. Tipo, é diferente você falar, eu fiz uma formação numa escola e não numa, sei lá,
não é só um curso, sabe? É diferente. E aí foi através da Stott, que aí lá eu virei uma CDF de Pilates, de Stott Pilates, tá, gente? De Stott Pilates. E aí a minha dor melhorou pra caramba. Tipo, 70% eu falo que melhorou. Mas faltava 30%. E esses 30% me incomodavam. Eu falava, por que eu não melhoro, meu? Eu treino todo dia, eu tô com os melhores professores, eu tenho os melhores olhares. Sim. Fiz outros cursos dentro da empresa, da Merrifield, fiz o curso de rehab, fiz curso com os gringos, fiz um monte de coisa, não melhorava. E a gente tinha a oportunidade de rever todos os cursos, né, Fê? Isso era muito legal também. Então, toda portinha que tinha ali, eu era muito usada de modelo pra amar também, né? De tipo, vem aqui, mostra tal exercício e tal. Então, porra, meu, tá tudo bonitinho aqui, por que não melhora? Treinando, Falando, meu, por que não vai esses 30%? Essa dor me incomoda. Tudo bem que eu ainda dançava de salto alto essa altura do campeonato, mas, meu, não era pra estar daquele jeito. E eis que a Merrifield traz pro Brasil um evento que era a comemoração de 25 anos da empresa. Era 20 ou 25? Não sei. Era aniversário da Não empresa lembro, no mundo e eles iam lançar vários métodos novos, Sim, né? Dentre eles, o Zenga. O Zenga que veio com uma proposta super diferente do tradicional. Não era tão abordado assim, até quando a Jaque Rangel, que é uma das treinadoras, e a gente era muito próxima, ela falou assim, Fê, eu acho que você vai gostar do Zenga. Faz todos os workshops do Zenga. Eu acredito que você vai se identificar. Aliás, sou muito grata a Jaque por realmente ter olhado pra mim e falado, Fê, naquele momento ela foi muito minha mentora, de falar assim, cara, vai nessa direção que é mais a sua cara. Vai aqui. E foi uma das coisas mais assertivas que eu fiz ali. Porque eu fui a única. Que fez tudo. A única pessoa que fez tudo. Eu me acho dividi. que isso eu nunca contei pra ninguém assim em público. Você sabe disso. Eu dividi, porque, né, gente. Você queria experimentar as outras o coisas. Total Bar, né? Eu fui pro Total Bar. Eu dividi entre os dois. E aí a galera tava querendo conhecer todos os treinadores. Eram todos os masters do mundo. Mas, gente, eu fiz aula com quem, né? Quem foi que faz... Com a Moira, né? A Moira. A Moira fazendo plié com a Moira. Imagina. Não, demais, né? Eu e meus cabelos vermelhos naquela época. Eu fiquei morrendo de vontade de fazer tudo. Mas aí a Jaque, eu confiava muito nela, né? A gente era muito, muito bem relacionada, assim. Ela falou, não, Fê, mais a sua cara, faz todos. Aí eu fiz. Cara, eu nunca vou esquecer da sensação de ter deitado naquela overball nas minhas costas, aquela bola primeiro gigante, laranja, eu com as mãos Eu tenho atrás uma da dessa cabeça, em casa até hoje. Cara, a hora que eu fiz assim, gente, eu lembro que estalou a costa, ela fez plá. E aí Parece eu que subi. tava voltando de um afogamento, né? Nossa, parecia que eu tava afogada e voltei do afogamento, cara. Muito louco. Se eu fecho meus olhos, eu me vejo com a roupa que eu tava nesse dia e a sensação que eu senti nessa hora, deitada lá no WTC, era o chãozinho lá de tapete, de carpete. Eu na bola, eu tava com uma blusa. A blusa era uma blusa azul, se não me engano, dessa cor, da minha unha. Se não me engano, era dessa cor. Tava uma calça preta. Eu nunca vou esquecer dessa sensação. Que bacana. Nunca. E aí veio aquela PJ O'Clair com aquele monte de quadro na parede de Anatomy Trains. Falei, que porra é essa? Que é isso aqui? E ela explicava lá com a faixa elástica, ela mostrava o exercício. Pode falar o que você quiser. Não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, gente, faz todo sentido, mas o que é isso? Não entendi nada. Só pra galera entender, Fê, porque assim, não era uma formação de Zenga, eram alguns workshops. Então era um método ainda muito novo. Foi em que ano? Apesar que, vou te falar, eu peguei a apostila esses dias, porque na verdade é um negócio calhamacinho, assim, de papel em brochura. Eles vendiam como curso, sim. Aquilo era o primeiro formato do curso. Só que tinha só 7 horas. E que, na verdade, eles estavam num momento de transição da empresa, onde eles queriam deixar coisas mais curtas. Fazer módulos menores, né, das coisas. Tanto que é level 1. Tá escrito assim na apostila. Tá curso mesmo, tá escrito curso, não tá escrito workshop, as apostilas do curso. Mas era uma outra proposta, diferente. Mas é que tinham vários módulos, né? Vários workshops. Tanto que nesse mesmo evento teve 2 módulos. Teve o level 1 de solo e o level 1 no equipamento. Sim. Mas depois eu não sei se teve esse level 2, porque, enfim, as coisas foram tomando outros rumos, mas não veio pro Brasil a continuidade. Então, o que aconteceu? Eu me senti super bem. Foi a primeira vez que eu saí sem dor de um evento, de um curso, porque eu sempre tava com muita dor. Depois era maravilhoso,
mas era muita sobrecarga pro meu corpo fazer os cursos. Eu ficava bem, mas depois eu precisava me recuperar. E esse curso eu saí levitando. Eu sei que na segunda-feira eu ficava tipo... Meu Deus, eu preciso sentir isso de novo. Era só isso que eu queria. Eu preciso sentir de novo. Aí eu lembro que no próprio evento eu já comprei um monte de bola, eu tava montando o meu primeiro estúdio de Pilates. Eu falei, já vou lançar com a novidade Zenga. Vai ser Pilates e Zenga. Eu já tinha decidido. E aí comprei um monte de coisa, eu falei, vou aplicar isso daqui é maravilhoso. Tá, aí comecei a aplicar com o que foi dado no curso, que era muito pouco, não tinha uma apostila com foto, nada, era uma apostila só teórica. Mas é que o que eu sempre fiz depois de qualquer coisa que eu faço prática? No dia seguinte, eu já vou estudar, treinar, praticar tudo que eu vivenciei. Primeira coisa, eu vivencio o primeiro que eu lembro sem olhar a apostila. Esse é o meu primeiro... Te marca esse é o meu processo, mais. Dia 1, pós qualquer curso, vou praticar o que eu lembro. O que eu lembro que tá na minha cabeça fresco. Porque se eu tô lembrando, é porque aquilo fez muita diferença pra mim na hora. Esse é o meu primeiro ponto. Aí eu vou buscando, sem ir na apostila ou no conteúdo, ainda tudo que eu vou lembrando. Deixa eu ir lembrando. E vou aplicando e treinando, aplicando, praticando, treinando. Não. Tá, agora deixa eu ir pra apostila. Aí você começa a lembrar de mais coisa. Aí vou ali. Só que aí chegou uma hora que eu comecei a fazer isso e aí parecia que já não tinha mais coisas pra eu fazer, porque foi muito curto. E você treinava e você já aplicava Já com na seus hora. alunos ou você esperava? Não. No mesmo... Segunda-feira, tava todo mundo fazendo. Eu já sabia a resposta. Todo mundo tava fazendo, imagina. Só pra você saber. Eu queria saber se o povo ia sentir o que eu senti. Sim. Eu queria saber se o povo ia sentir. E aí o pessoal ficou enlouquecido. Tanto que eu tinha acabado de abrir o estúdio. Eu lotei o estúdio em 2 meses. Tanto que eu migrei para um estúdio maior rapidamente, em 6 meses, que cabia o dobro de pessoas. O dobro de O equipamentos. dobro de equipamento, lotei de novo o estúdio. Muito rápido. Então, assim, trazer o diferencial do Zenga foi muito importante e foi aonde eu comecei a despertar o olhar da fáscia. Mas assim, gente, quando eu comecei, eu não ficava vendendo o Zenga como treino da fáscia. Eu vendi o Zenga... Você sabe, agora que eu tava me lembrando disso... eu vendi o Zenga como um método, que no caso era como eles vendiam, né? Um método que combina pilates, yoga, dança e acho que era e tai chi, né? E tai chi, era assim que eles vendiam. Não vendia como uma forma de treinamento facial. Eu não vendia como treino da face. Eu falava, uma combinação de pilates, de yoga, de dança, de tai chi, que vai trazer tais benefícios. Aí tem até um folderzinho que eu fiz pra divulgar, na época eu fazia bastante folder. Melhora a consciência corporal, melhora a flexibilidade, vai melhorar... Então eu coloquei os benefícios. Ponto. Eu não ficava falando de fáscia, de trilhos naquela época. Não. E vendia muito, muito. As pessoas amavam. Só que aí, o que começou a acontecer? Eu trabalhava no Espaço Manaua, que são os representantes da Stott aqui no Brasil, né? Sim, oficiais. Porque aí, na verdade, tem uma coisa antes ali, né? A Stott começou a perder força no Brasil. Porque começaram a vir os cursos menores. Sim. Com puta marketing. Marketing muito bom, que na época a Stott não era tão forte, não usava tanto, né? As redes sociais estavam começando a aparecer. Estavam começando a aparecer redes sociais. Ainda era Orkut, depois migrou pro Facebook. É verdade, Orkut, gente. E eles não usavam tanto. E apareceram algumas escolas que tinham um potencial de marketing muito forte. Aí começaram a usar muito a rede social. Até mesmo o YouTube, que já existia, começou a usar, enfim. Aí começou a perder força, porque quando a pessoa ia procurar no Google, achava quem? A outra escola. Aí era uma escola que tinha um curso barato, rápido. E o jeito que eles divulgavam parecia que era muito melhor que a outra. Nossa, bom e barato. Sim. Até a gente, quando olhava, olha que absurdo essa escola! Mas, cara, era um puta vídeo. Era um vídeo excelente, Nossa, verdade. Você lembra disso? O pessoal revoltado. Olha isso! Então, mas por que a gente não faz isso aqui na Stott? Não sei o quê. Enfim, aí começou, aí teve uma fusão na empresa também, que mudou um pouco a história. Mudou, ficou um tempo fora, sem ter curso, sem ter nada. Aí ficou meio bagunçado. Aí eis que alguns treinadores se juntaram, né? 2 treinadores se juntaram e foram montar um estúdio em São Paulo. E aí eles me convidaram para representar o Zenga nas aulas para professores. Como eu já era certificada, eles me convidaram e eu comecei a dar essas aulas.
minhas aulas bombavam. Tanto que às vezes tinha uma... Fê, dá pra montar mais uma? Mais uma. Fê, dá pra montar a terceira? Dá, terceira. Sim. Então eu dava muita aula, os professores começaram a ficar enlouquecidos com esse método. Só que chegou uma hora que o repertório já não tava mais dando liga, né? Assim, eu comecei a criar, porque eu não tive mais contato era com a treinadora. pouco, né? Eu tive só mais um contato com ela, que ela veio para um evento aqui por PLP. Aí eu fiz um update com ela. E depois eu nunca mais a vi. E aí eu comecei a criar com as minhas características. Então eu comecei a criar as minhas playlists. Isso é importante falar, porque no tinha Zenga não música. tinha música. Ela até usava em um workshop, naquele que era mais a gente fez, de yoga. que era mais de yoga. Que ela usava o bloquinho. Era com o bloquinho. Que, aliás, pra mim nem aderiu. Eu não gostei de usar o bloquinho. Eu preferi mais usar só a bola. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a pegar as bolas overball e comecei a usar elas combinadas. Essa coisa de combinar 2 bolas não tinha. Não, era só uma. Era só uma. Eu comecei a pegar as bolas e combinar, tipo, a bola grandona com a outra bola. E começou a surgir um monte de repertório diferentão. Aí começou o Facebook, Instagram, aí eu comecei a bombar de divulgar aquilo. Muito. Gente. Muito. A menina do Facebook. Tanto que me perguntavam várias vezes se eu era treinadora daquilo. As pessoas me perguntavam, você tá dando curso de Zenga? Eu falei, não, gente, eu não dou curso de Zenga. E aí comecei a fazer live, aí comecei a fazer evento, comecei a... Tá. Aí o que aconteceu? Eu acabei saindo do Espaço Manaua, né? Tiveram lá que tomar uma decisão, e aí eu acabei saindo de lá, e aí não dei mais as aulas lá. Mas antes, foi quando eu conheci a Fê. Conheci assim, né? Me aproximei da Fê. Foi nessa época que eu estava no Manaua. Tá, calma. Porque quando a gente começou a trabalhar na Stott, a gente não era amiga. Por mais incrível que pareça, eu era muito tímida. Então eu ia, fazia o que tinha que fazer, ia embora. A gente trabalhou numa unidade. Eu ficava observando. Juntas. Mas a gente não se cruzava. Não. E como eu já era certificada, quando eu comecei a trabalhar lá, eu não fui adotada por ninguém. Eu não fui estagiária, não fiquei de assistente que tinha... Eu era muito sabidinha, a pessoa falou, ela se vira sozinha. Aí me largaram me colocaram numa unidade nova, né? E aí eu dava as aulas de professores na Berrine, e à noite eu ficava lá no Brooklyn, que era pertinho, né? Tipo, na unidade do Brooklyn. E aí eu ficava sozinha, então a gente não se via. Eu sabia que ela estava num horário e eu estava em outro, assim, então a gente quase não se via. E foi quando eu fiz o Zenga também, né, uma parte, também participei do PLP, fiz aula no Reformer, era no fiz Reformer. Umas aulas diferentes, assim, mas eu sempre fui muito chata, né, pra essa parte de aula, de organização de aula, então não tinha um momento que assim, como que eu monto uma aula de Zenga? Então eu experimentei no meu corpo, gostei, usei em alguns alunos, mas não conseguia dar uma aula inteira. E aí, tipo, não fazia sentido pra mim. Aí, Fernanda, todo dia lá, né? Abria o Facebook, Fernanda com aquela bola. Lá, com a bola. Fernanda com a bola, Fernanda com a bola. E eu falei, gente, não é possível, né? Falei, vou lá fazer uma aula com ela. E aí foi no dia que, inclusive, a G também estava dando uma aula de garuda. Era as minhas aulas de manhã, do Zenga, aí à tarde eu tenho uma vivência de garuda com a G. Sim. Aí a gente foi almoçar, ela fez a minha aula. Aí a gente saiu, vamos almoçar, que eu ia ficar pra aula da tarde. Sim. Aí eu tava na calçada andando lá, perto da Paulista. Tava eu, você e o Fábio. Do ladinho. Você estava do meu lado direito, ele estava do meu lado esquerdo, exatamente. Um pouco mais à frente. Eu lembro. Isso aí. Estava lá andando, aí... isso aí é muito legal. Isso daí é um método. E você tem que lançar isso. Aí eu, um método? É um método. Isso não é Zenga. Isso não é Zenga. Isso é um método. Aí eu... Aí ela... você tem que criar isso aí, desenvolver isso melhor e eu te ajudo a lançar. Porque eu organizo um congresso de Pilates e você pode lançar nesse congresso, eu te ajudo. Aí eu... Primeiro ela achou que eu era louca. Eu lembro que não é nem o louco. Acho que eu não consegui concatenar. Na hora não caiu a ficha, assim, sabe? Eu fiquei concatenando lá. O que essa menina tá falando? Aí fomos almoçar, tá bom. Isso era tipo fevereiro de 2016. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí a primeira coisa... Gente, a primeira coisa quando você tem uma ideia é criar um nome e registrar o nome. Essa é a primeira coisa. Não importa se a ideia já tá concebida no papel. Porque o universo vai escutar que você tá criando um método e vai colocar o nome que você não registrou, hein? Escuta o que eu tô falando. Isso é real? É real. Isso é real. Aí o que eu fiz primeiro? Antes de mais nada, deixa eu dar um nome pra esse negócio. E aí, o que acontece? Tem um ponto importante que reforçou o que você falou. A Melina, que é a dona do estúdio, ela foi fazer uma vivência com a PJ fora do Brasil. Foi. Quando ela voltou e ela viu as minhas aulas,
Depois eu preciso perguntar isso pra ela. Isso também acho que foi um fator. Ela falou assim, Fê, isso que você tá fazendo não é Zenga mais. O que ela tá fazendo lá é muito diferente do que você tá fazendo. Sim. E eu falei, aí você já tinha me falado. Aí eu falei pra ela, eu sei, o pessoal tem me falado que é diferente, né? Aí eu falei, Fê, eu acho que hoje com a bagagem que você tem, você poderia organizar e criar alguma coisa sua. Foi. Ela falou, eu acho que você já tem know-how pra isso. Nesse período, a gente começou a se aproximar. E você foi algumas vezes na show, né? Porque eu tava fazendo, tava construindo Pilates Dance. Foi onde eu saí do meu casulinho, porque eu trabalhava lá, eu presa, e não sozinha. conhecia outras pessoas, de outras escolas, Porque imagina, né? eu saí da Stott, que era muita gente, aí fui pro meu casulinho, fiquei sozinha e senti falta de me relacionar com as pessoas. O Fred vinha dar aula no meu estúdio, mas assim, a gente também não tinha muito tempo. Aí eu comecei a sentir falta de ver gente dando aula e de alguém me ver fazendo aula. E aí a Melina me falou isso, eu falei, putz, cara, acho que realmente deve ser... alguma coisa tá me dizendo que dá pra eu criar meu método. Tá bom. Aí, nome. Que nome eu vou pôr? Falei, quero uma coisa de fluidez. Comecei a pesquisar. Deixa eu ver se tem. Ai, quem Flow, que ajudou o nome? Aí eu fui procurar primeiro Flow Movement. Esse era o primeiro. Só que já existe Flow Movement. Aliás, gente, é maravilhoso. Uma mulher muito louca que faz uns negócios no chão, incrível assim, meio mesmo. polidense, sei lá. É um negócio bem, bem louco. Não, Flow Movement, Movement Flow é muito grande. Aí eu falei, eu quero alguma coisa com flow, com move. Aí eu fiquei eu quero coisa de movimento e de flow. Aí eu falei pra ela, Move Flow. Ela juntou as palavras, ela pegou e juntou. Falei, Move Flow. Aí o que eu fiz? Na hora, a gente tava lá no estúdio. Registro BR, pá. Aí já fui ver como é que eu fazia o negócio do NPI. Sim. Já entrei em contato. E aí já registrei a marca. Tá bom. Isso era já final de 2016. E aí a gente já tinha marcado o congresso de Búzios. Ainda não. Já tinha marcado o congresso. Já tinha marcado, mas não tinha acontecido. Já tinha falado, não, já. Quando eu registrei, ainda estava acontecendo o primeiro congresso brasileiro de Pilates. Foi quando você lançou o Pilates Dance. Então, mas eu já tinha falado com ele sobre o evento de Búzios que você estaria iria participar, lá. Mas ainda não tinha o nome do Move Flow. Não. A Fê vai dar uma aula lá que ela dá. Ainda não isso. tinha o tema. Olha, gente, que povo louco, né? Eu lanço pra ela, falo pra ela inventar um método. Aí eu falo pro dono do congresso que vai ter um método novo, ele não sabe nem o que é, e ele topa. Ele topa. Tudo louco. Gente louca, só gente pancada. Mas é que ele confiava muito em mim, né? Cara, muito louco. Eu tinha acabado de lançar o Pilates Dance no congresso, que na verdade só existia na minha cabeça. E aí, em 2 semanas, 50 pessoas no workshop. Tipo, as pessoas nem sabiam o que era. E aí foi quando você foi lá. Eu fui, de staff, fui te dar também suporte. E aí, lá já... vocês vão estar lá no Pilates Tour e tal. Beleza. Mas nesse congresso você conheceu a... Então, nesse congresso Carolina, que a gente tá falando em 2016, foi setembro de 2016. Sim. Eu conheci a Carolina Bustamante, que aí é onde entra a bola texturizada. A bola texturizada veio nesse congresso. Cara, ela veio com o trabalho de fáscia também, né? Super interessante. Ela usa na reabilitação aquela bolinha pequenininha do Move Flow. Comprei uma bolinha dela, que ela vendeu as bolinhas. Minhas personagens piraram, porque eu só tinha uma filha. Ela levou poucas, né? Ela levou umas 10 bolinhas. Foi 10, eu comprei uma. Ainda fiquei esperando alguém não comprar pra ver se eu comprava 2, não deu. Aí uma aluna minha se apaixonou pela bola. E essa aluna passou alguns meses, né? Aliás, muitos meses, porque foi setembro. Aí em janeiro, de dezembro pra janeiro, foi onde eu fiz o plano de negócio do Move Flow. Eu sentei com uma pessoa que me ajudou nessa parte. E aí a gente fez todo o plano de negócio de quando ia ser a primeira formação, o que eu precisava, quem eram as pessoas, quais eram os recursos, para onde eu ia evoluir. Plano de negócio. Canva. Fiz um Canva. Pode ser um podcast falando disso. Nossa, depois, cara, que é muito legal. Muito legal. Foi onde eu tive clareza de ver de cima, assim. Porque uma coisa é quando você tá dentro, uma coisa é quando você vê de cima. A visão de cima é totalmente diferente. E aí ela me ajudou pra caramba, ela que fez o meu primeiro site, ela me ajudou com tudo. Ela que fez a identidade visual, criou a logomarca, entendeu o negócio, que é a Rê. Aliás, Rê, um beijo. Rê, eu quero que você venha. Aliás, tinha que ver a Renata e a Melina, né? Sim. Aliás. Tinha não, tem. Tem, né? Então elas vão participar aqui com certeza. Isso já é uma intimação.
E aí foi muito legal, porque aí eu vi no papel e eu consegui ir seguindo aquelas etapas do processo. Aí elaborei o primeiro esboço. Por onde eu comecei? Cara, tem que ser replicável, tem que tirar da minha cabeça e tornar replicável. Como? Precisa ter método. Eu já tenho a base da Body Systems, tenho a base da Stott Pilates, de como sistematizar algo, né? E eu acredito muito nessa questão de você ter um norte através de princípios básicos. A Body Systems tinha princípios, a Stott Pilates tinha princípios, a contrologia tem princípios. Então, assim, você ter a base da essência era uma coisa que era fundamental pra mim. Sim. E eu falei, cara, tem um raciocínio na minha cabeça, né? Música eu já sabia que tinha que ser. Música eu já tinha certeza. Eu falei, música vai ter, respiração vai ter, flow também. O único princípio que eu não tinha ainda convicção do nome era o dos caminhos. Sim. Eu sabia que eu queria alguma coisa onde eu ensinasse as pessoas a falar como eu falava, mas eu não sabia que nome eu dava pra isso. Eu também sabia que eu queria ensinar as pessoas a ir das extremidades pro centro. Aí, esse princípio eu demorei um pouquinho pra elaborar. O nome, né? Aí elaborei, aí comecei a escrever a apostila. Comecei pelos princípios. Escrevi, mandei pra Má revisou pra mim os princípios. E eu falei, não, os princípios estão fechados. Aí agora sim eu posso ir pra outra parte. Aí fui pros princípios. Primeiro eu fui criar as aulas. Foi. Primeiro eu criei as aulas. Aí eu comecei a testar porque assim, eu já tinha vários esquemas de aulas. Sim. Só que eu precisava pensar quais eram as aulas mais assertivas para irem para uma apostila. Eis a questão. E era interessante porque, assim, a Fê ela é muito criativa. Então, quando a gente começou a se aproximar, eu fui a professora número 0, né? Então, eu ia lá fazer aula com ela, porque nesse momento, a gente tinha essa curiosidade de, será que só os meus alunos que gostam? Será que outra pessoa vai conseguir fazer o que eu faço? E aí, eu começava a copiar. Então, eu não fiz curso, eu só fazia as aulas dela e depois chegava lá no meu estúdio e aplicava com os meus alunos e os meus alunos amavam. Mas tinha esse desafio mesmo, porque como ela era muito criativa, as aulas sempre tinham coisas diferentes, né? Principalmente por conta desse olhar pelo corpo que estava ali na frente. Então, era um desafio, né? Ter uma aula certinha, né? Para organizar. É porque a ideia era pegar de tudo que eu fazia, de tanto repertório, e tirar o suprassumo do que era mais assertivo. Uhum. E aí foram muitos testes, gente. Demorou bastante. Testar música com o repertório. Aí eu cheguei... No começo eram 3 aulas, não eram 4. Eram só 3. Eram só 3 aulas, lembra? Você lembra que eram só 3? Aulas. 3 Aula aulas 1, e aí tinha uma bônus, só assim, tinha mas que não aula entrava na 1, apostila. Que era só se desse tempo. Mas tinha aula 1, que a aula 1 é a que menos mudou, que é a aula que a gente começa sentado na parede. A aula 2, que era depois que ela virou energética, no começo ela era uma aula lenta, Sim. que era uma playlist lenta, aula 2. Lembra? Sim. Aí a aula 3, que ela era aquela mistura do em pé e no chão. Em pé e no chão. Só que era tudo numa vibe meio só, deixa eu perceber pra dentro. Então, mas eu cheguei em 3 estruturas. Playlist, sequência. Aí, legal, tá. Agora eu vou começar a explicar isso com raciocínio. Aí eu falei, deixa eu primeiro agora ir pra parte da teoria. Aí fui pra teoria da face, fui pra teoria dos trilhos anatômicos, que eu falei, eu vou explicar através disso, que era uma coisa que eu já falava. Mas aí eu fui colocando as coisas pra poder ter um raciocínio. Legal. Tudo lindo, maravilhoso. Fui fazer a apostila, né? Um caos fazer a apostila, porque eu quis diagramar sozinha, né? Gente, não tinha dinheiro pra poder pagar alguém pra fazer. E ela fez a dela, eu falei, se ela fez, eu também faço. Aquela coisa, se ela fez, eu também faço. Ela fez a maior facilidade do mundo. Fiz. No Tracto, né? Amiga, eu uso o Tracto, é tão fácil de usar. Tão fácil. Eu fiz, pra quem você gosta. também faz. É. Se eu fiz, você também faz. Falei Tá bom, mesmo. vamos lá para economizar dinheiro, né? Vamos lá pro Tracto fazer. Gente. Eu lembro as mensagens, você me xingando. Esse negócio não funciona. Mano do Sky. Vocês não têm noção do caos na minha vida fazer essa apostila. A Luciana, que ela é a pessoa que faz as fotos, ela ainda não trabalhava com a parte de diagramação. Na verdade, ela começou um monte de trabalho com a gente, né? A gente ensinou ela a começar. A gente ensinou ela a criar trabalhos. E aí, ela só me mandou as fotos aí, o Rafael tá... Eu olho o Rafael rindo, né? Você tá rindo do sofrimento alheio. Quando que eu conheci o Rafael Rodrigo? Quando ele foi filmar o Pilates Dance. Ai, é verdade, que foi em 2017. Foi. 16. Dezembro de 2016, Rafael Rodrigo. Foi.
estava gerando, o estava Movie uma Flow. concepção do Movie Flow. Você me falou alguma coisa no dia. É Nós verdade. vamos conversar ainda, vamos filmar várias E aí coisas. depois você foi gravar a coisa do Pilates Dance lá no meu estúdio também, não foi? Foi Não, ele? foi na Showa. Ah, tá. Foi na Verdade. Showa. Enfim, o pessoal foi entrando assim na história, a gente foi dando mais coisa pro pessoal fazer dos bastidores. Aí a Luciana, ela só me cedeu as fotos, mas ela não diagramou. Mas aí quando chegou nos 45 do segundo tempo, eu precisei da ajuda dela. Tipo, 45, que eu diga, na semana do curso. Foi isso mesmo. A gente Aí tava ela- desesperada. Eu não lembro, ela fez alguma coisa que ela me salvou. Ela que diagramou em outro lugar. Ah, eu não. É, acho Porque que você, foi. no fim, você não conseguiu. Não consegui. Você não conseguia imprimir. É, ela sei que eu dei os pulos dela, fez. E aí, eis que teve o Eu primeiro lembro curso. que a apostila tinha letra desse tamanho. A letra de cego. Ela adorava. E aí, o que acontece? Dei o primeiro curso, tudo lindo e maravilhoso, né? Tinha reunido essas pessoas. Como que eu cheguei nessa turma? É isso que eu ia perguntar. Como que você Eventos. divulgou o método? Eventos. Eu já fazia eventos no meu estúdio porque eu tava testando. Porque eu falei, não adianta eu testar só com os meus alunos. Apesar de eu ter muito aluno, na época eu tinha... Gente, o meu estúdio era muito cheio. Eu tinha, tipo, 80 alunos. Era muita gente. Eu tinha muita gente pra testar. A Má aplicando lá na Showa. Tinha o Fred também que testava o que eu aplicava. E os professores que faziam comigo testavam e me davam feedback. Era muita gente. Era uma rede testando e me dando feedback. E aí, eu fazia muitos eventos no estúdio, até como uma maneira de rentabilizar mais. E aí, nesses eventos, eu testava as aulas. Aí, eu fiz a abertura das vagas para essas turmas que iam nos meus eventos lá no estúdio. Então, 2 meses antes de ter a turma, eu já estava com as vagas preenchidas. Claro, tirando os amigos que era na faixa. Que, tipo, não teve opção, né? Não teve Tipo, opção. ó, Você vai, esse você dia vai, você você vai, vai, você você vai, você vai. Uns 5 lá foi na faixa, né? O restante pagou. Pô, mas eram 17 pessoas, 12 foram pagantes, né? Então, muito bom para um primeiro curso. Tinha umas 17 Sim. pessoas. E foi muito legal, mas totalmente sem filtro, né? Porque, essa daqui teve diarreia. Não sei quem no vomitou. domingo. No domingo eu passei muito mal. Uma outra Depois que não do menstruava, curso. um tempão menstruou. Não sei quem com enxaqueca. Não, e os choros? Todo mundo choro. chorando. Falei, gente, Acabava o que as tá aulas, as acontecendo pessoas aqui? dizem, O que tá... E aí, cura e E libertação. as perguntas que eu não sabia responder. Meu Deus, não. Tem uma foto que a gente tem, que tá eu, você e o Fred. E aí você tava, tipo, super nervosa, porque tava fazendo uma Eu tava dinâmica. assim, ó, Perguntando. E E aí tá eu falava, acontecendo? calma, respira. Porque você tava super ansiosa por causa das perguntas mesmo. Eu falei assim, mas Eu é não sabia normal. responder, gente, as coisas. Eram umas perguntas cabulosas, porque era uma galera da Stott, a maioria. Quase todo mundo. De uma época da Stott, onde era tudo muito quadrado, né? Não que é assim, tá? Aquela época era... Algumas pessoas levavam muito ao pé da letra algumas Muito coisas. fisioterapeuta. Muito físio, enfim. Quem é essa menina aí, né? Essa jovem aí querendo dar curso pra nós também. Mas eram pessoas que confiavam muito em você, né? Algumas ainda estavam ganhando a confiança, Sim, você sabe. é. Algumas. Algumas. Depois cederam, mas assim... Aí eu falei, eu preciso estudar mais. Foi um Eu já desafio estudava mesmo. bastante, Foi. né? Só que não tinham muitas formações, né, na época. Tinha vindo... A primeira formação que eu fiquei sabendo, que veio pro Brasil de Fáscia em Movimento, foi o Fashion Fitness, que veio em 2016. Aí eu me lembro que até uma menina da Stott, a Luísa, falou, Fê, e aí esse curso? Eu falei, eu vou fazer porque eu já tô estudando isso aqui. E aí eu já li o livro e agora eu quero fazer o curso. Tá, mas eu não fiz naquela ocasião. E aí não tinha mais nenhuma outra coisa no Brasil. E eu falei, cara, eu me identifico com Anatomy Trains. Aí teve a oportunidade de fazer um curso do Fashion Fitness com a Divo Miller, que veio pro Brasil em 2017. Aí eu esse fiz. eu não fiz. Eu fiz, que era a face do assoalho pélvico. Aí eu fiz, genial, conheci todo o conceito, mas eu não me identifiquei com a vibe dos exercícios, a pegada, assim. Não deu liga ali naquele momento pra mim. É de identificação mesmo, né? O conteúdo Fê? teórico era fantástico, mas a parte da prática não deu muita liga pro que eu tava querendo. Na verdade, nem eu sabia direito ainda o que eu tinha que buscar dentro desse universo. Mas eu falei, putz... Aí não quis fazer a formação depois, eu fiz só esse curso específico. E aí eu comecei a pesquisar outras coisas. Aí achei no site do Anatomy Trains, o Anatomy Trains in Motion. E aí eu vi a Karen Gardner nos vídeos, vi ela lá com a bolinha, falando de trilhos e tal, Thomas Myers, que era a minha base. Falei, eu preciso ir beber da fonte. E tinha algumas pessoas brasileiras, na verdade uma,
que dava um workshop de trilhos anatômicos, mas eu também via o que ela fazia, eu falava, cara, não é isso. Não é isso também que eu quero, né? Tava começando E eu na preciso de um mesma época curso. que você, né? Ela também começou... Tava começando. Meio que aquela época, depois vocês vão ver também a minha conversa com a Ana, foi 2016, 2017 foi um ano que deu um boom, tá? Foi um ano que deu As um boom. pessoas começaram a se interessar pelo assunto, né? Falei, cara, não, ainda não é isso. Aí eu achei esse curso, era em Madrid, porque eu falei, não vou me meter numa formação falando inglês, porque eu achava que o meu inglês não era tão bom pra poder assistir um curso em inglês, né? Ainda mais de fácil, E detalhe, né, gente? depois também vou acabar contando essa história com a Ana, porque eu fui fazer um workshop da Ana, a Ana também tinha acabado de começar a fazer workshops. Eu fui com você nesse workshop dela. Não, esse você não foi. Eu fui com a não. Melina. Não, Ah, você eu foi fui em no outro. outro. Você não Fui foi em nesse outro. primeiro. O primeiro você foi com a Nesse que eu Melina. fui só eu, a Melina, tinha mais uma menina e tava ela dando esse workshop com uma menina falando de anatomia da face. Que era uma tal de Luciana, alguma coisa. Não sei. Aí no final do workshop a gente ficou lá batendo papo, porque se não me engano, a Melina já deu aula pra mãe da... Uma coisa assim, alguma coisa de família que elas são de Campinas. Elas se conhecem de lá, a gente ficou conversando. Aí eu falei, eu vou fazer um curso em Madrid. A japonesa muito louca, faltava um mês já pra ir pro... Me passa as informações. A japonesa vai também no curso, né? Fomos nós duas fazer a primeira vez, duas brasileiras, num curso do Anatomy Training Motion. Cara, e eu já tava com a apostila pronta, cheguei lá com a apostila pronta. Bolinha. Já Levou tudo bolinha. Pronto. Fui de camiseta, já vestida, falei já identificada pra ser marcada, né? Adoro já. Gosto de chamar Já que atenção. é pra chegar chegando, né? Quando terminou o primeiro dia, eu terminei chorando. Eu falei, me encontrei. Me encontrei no mundo. Tipo, cara, a Karen é brilhante, brilhante. As coisas que ela falava fizeram muito sentido pra mim. Na prática, porque ela também começou com prática. Até o jeito que ela explicava a didática dela, eu falei, cara, é isso que eu tava precisando. Aí eu falei, vou colar nessa mulher. Fim. É tipo assim, gente, quando eu decido estudar com alguém, eu vou até o fim. Eu não quero saber daquele conteúdo pela metade. Eu não curto isso. Eu prefiro, já que eu vou estudar só com essa pessoa. Porque se eu não entender a fundo o que essa pessoa tá querendo passar, vai ficar solto. Claro que você não precisa em todas as imersões ir até o fim, né? Mas eu levo um tempo pra escolher. E se eu escolho, eu vou até o fim. Às vezes eu demoro um pouquinho pra escolher nessa parte. Mas quando eu escolho, eu vou até o fim. Aí eu fui fazer a formação dela, fiz Anatomy Training Motion, mostrei a apostila pra ela ver, porque senão ela fala, cara, essa menina me copia, né, lá no Brasil, né? Eu falei, olha isso. Aí eu falei, olha isso aqui. Tipo, e são coisas que ela não mostrava em vídeo. Aí eu mostrei pra ela Eles tudo. não fazem muito vídeo, né, das coisas. Naquela Porque época, eu falei, muito gente, menos. é muito parecido. Só que a textura é diferente, gente. A textura da bola é diferente, ela não usa música. A forma que ela explica também, enfim. Mas lembra muito algumas coisas, lembra bastante. E fora as minhas características e a dela, que são bem distintas também, né, de tudo. E aí, de lá, eu fui pra Dublin, aí fui fazer o segundo módulo lá, eu falei, eu entendo ela falando inglês. Aí fui pra Dublin pra fazer o segundo módulo com a Mumu, só que a Mumu, ela é australiana, que é a Marcela da Karen, né? A Marcela é a minha Marcela, aí tem a Mumu, que é a Marcela da Karen. Todo mundo precisa ter uma Marcela, né? Todo mundo que cria um método precisa de uma Marcela, né? Ela tem a Mumu. Então, só que a Mumu é australiana, ela fala, ela assim na boca o inglês dela, e aí foi sofrido, mas consegui, inclusive ela ficou super... Gente, a equipe dela é fantástica. É incrível. Ela a chegou, Mumu é maravilhosa. Você tá entendendo? Se você tiver qualquer dúvida, fala comigo no final do curso, eu te ajudo, eu te explico de novo. E eu fui em Dublin, com o irlandês, que também fala com inglês, com a bola, e eles não são expressivos, eles não articula a boca. Eles falam inglês. Então, mas é a forma deles, gente. Rafael, eu quero um corte disso, por favor. Não, calma. Não, gente. Um meme, a gente vai fazer um meme dessa parte, por favor. Irlandeses, né, australianos, amo vocês, mas é porque pra gente é pouco... A gente gesticula. Vocês não gesticulam pra falar, isso dá um desafio pra gente entender o inglês de vocês, tá? É isso. Aí fui... aí já foi outra virada de chave. Quanto tempo que você fez todos os módulos? Ano. Eu fiz em um ano. Eu fui... Não, deu um ano. Eu fui em setembro de 2017, depois eu fui em junho de 2018. Fiz várias outras formações no meio do caminho. Aí a gente teve congresso de fáscia,
Aí eu fiz um outro curso da Stott também de fáscia, que teve um outro módulo. Fiz vários outros workshops. Aí, em setembro, eu terminei a formação em Piacenza, na Itália, que foi imersão de 10 dias, que foi onde eu consegui me aproximar muito da Karen. Era um grupo muito legal, era um grupo de americanos, canadenses e tinha uma menina da Nova Zelândia. Então, o curso foi 100% em inglês na Itália. O inglês da Karen eu entendo, que é uma sueca falando inglês, então eu entendi bem melhor. E foi assim, né, que eu finalizei a formação e falei, cara, agora a ficha caiu. E o Anatomy Trains, ele realmente veio como uma forma de eu conseguir trazer um GPS para quem estava estudando, né? Então, é uma forma fácil dos professores entenderem por onde eu começo. Por onde eu começo essa história, né? Como que eu vou direcionar eles? E começou a dar muito certo. Depois que eu fiz toda essa formação, eu falei, essa daqui é uma direção que funciona para o meu público, né? Amar depois, para ela entender, ficou muito mais fácil, porque aí eu consegui organizar minha cabeça melhor depois disso. Sim. Ela me ajudou a organizar minha cabeça, então foi ficando cada vez mais didático. Mas teve muitas coisas aí, muita água passou debaixo dessa... Aí está resumindo, 2017, 2018, 2019. De 2017 para 2019, eu reformulei a apostila, cara, acho que umas 4 vezes. A gente imprimiu pelo menos mais 2 modelos completamente diferentes. Foram 4 vezes. Aí, em janeiro de 2020, foi quando eu fiz a última edição. Aí eu dei um tempo e na de 2020, por incrível que pareça, eu diminuí o conteúdo. Por quê que a gente diminuiu? Por quê? Conta, fazendo. As pessoas não entendiam. Não adiantava dar um monte de conteúdo sem as pessoas estarem prontas. Então, eu reduzi o conteúdo teórico e aumentei o conteúdo prático. E as pessoas não... Porque era muita coisa. Eu falei, não adianta eu querer já dar um passo maior que a perna, essas pessoas ainda não sedimentaram esse básico. E só para vocês entenderem, no começo a formação era completamente presencial e eram só 2 dias. Uhum. Então, eram 2 dias ali, assim, insanos, de muita informação. Para mim também era bem desafiador quando o método... Porque, assim, conta um pouquinho, Fê, qual que era quando você lançou o método, qual que era o seu plano? O que você achava que ia acontecer? Eu ia dar um curso a cada 2 meses, 3 meses e tava bom. Eu achei que ia ser isso, então ia ser tudo dentro do controle, assim, sabe? Eu achei que eu ia compartilhar o que eu... Qual era o meu intuito quando eu criei o curso? Eu vou criar o curso... Nunca foi com o intuito de vou desbravar o mundo, vou ficar rica, vou ter milhares de... Não foi isso. Quando eu fiz a formação, qual era o intuito? Cara, eu faço uma coisa que é legal. Uhum. Eu ajudo as pessoas com isso. As pessoas, elas ficam com menos dor por conta desse método. E os professores querem que eu ensine eles a fazer o que eu faço. Para que os alunos deles sintam o que eles sentem quando são guiados por mim. Era por isso. Falei, cara, é muito legal para ficar só aqui no meu bairro, no Jardim Marajoara. Sim. Zona Sul de São Paulo. Eu vou expandir. Então, o intuito era só, vou compartilhar pra... vou fazer uma turma aqui de 15, 20. Daqui 3 meses faço outra turma só aqui em São Paulo. Não passava na sua cabeça você ter... Não, nem ter o que você tem hoje? Nunca sonhei isso. Nunca foi meu sonho. Nunca. Eu só falava que eu queria trabalhar com o professor, mas era assim, eu vou continuar. Nunca pensei em deixar de dar aula para poder ser só treinadora. Uhum. Nunca. Isso demorou muito tempo. Você achava que ia ser só um extra? Eu achei que ia ser só um extra, que ia complementar, pensando em financeiro. Isso aqui vai ser só um a mais que eu vou ter, mas o grande intuito era compartilhar o método com mais professores para que eles tivessem o resultado que eu tinha, porque isso ajudava as pessoas, simples assim. Uhum. Isso ajuda as pessoas. Sim. Elas sofrem menos. Simples assim, era só isso. E aí... passou 2, 3 meses, já tinha um monte de gente me chamando no Facebook para poder fazer parceria. A primeira parceira foi a Bia. Foi a Bia no Rio. No Rio. Aí fui pro Rio. Que era uma parceira também minha que era uma parceira do sua. Pilates Dance, Que foi a turma 4. Depois que eu fui pro Rio... Aí abriu as porteiras. Aí abriu a porteira. Aí eu comecei a viajar insanamente. Insanamente. E aí, quando já foi em... mais ou menos 2017, quando foi ali no meio de 2018, quando eu fui pra Londrina, eu já falei, eu não vou dar conta. É muita turma. É muita coisa, tá muito rápido isso, eu não vou dar conta. Aí eu avisei uma pessoa em comum que ela ia dar o curso.
Eu falei pra uma pessoa que é uma pessoa em comum nossa, eu falei, ela vai dar o curso daqui a pouco. Ela vai começar a dar o curso. Ela começa a dar o curso. Aí ela começou a acompanhar, e eu informei ela que ela ia dar o curso. Não, a Laíde me contou primeiro Então, que... mas é... Não, essa aí foi a parte de mim. A Laíde comentou que ela de Londrina. Que história é essa? Que eu vou dar curso? Aí ela começou a acompanhar mais os cursos, mas, gente, eu nem Já sabia acompanhava treinar. já, né? Eu não sabia. Ela já acompanhava, mas não com a intenção de Não. vou dar esse curso. Só, Só tipo, ia eu lá quero ver o que ela tava entender essa fazendo. louca. É. Deixa eu entender essa louca. Era tipo isso Tipo mesmo. isso. O que era essa louca muito... tá fazendo? Gente, quem faz o curso hoje... Vocês pegaram a tia Fernanda numa fase, assim, muito didática, que Nossa. sabe exatamente o que ela quer ensinar nesse primeiro momento. Muito segura. Nossa! Tá tudo muito organizado, o método tá muito perfeito. Mas no começo, por ser o começo, era um desafio, porque cada curso ela falava uma coisa diferente. Porque como ela tava ali estudando e motivada, quando ela voltava desses cursos com a Karen, ela voltava muito louca. Não, de vários cursos, E eu né? que lutasse pra acompanhar tudo aquilo, né? Nossa. E aí, quando ela me contou, eu falei, agora não sei o que eu vou fazer. Aí né? aí começou a ser intencional. Mas assim, era tipo, eu achava que só dela assistir o curso, ela já ia aprender o curso. Pra dar o curso. Porque uma coisa é você ir pra você ser professor e uma coisa é pra você ser treinador. Né? Cara, foi foda. Vou ser honesta Olha, tem aqui. que ter Foi muito amor, foda. viu? É muito amor. Vocês não Muito pensam... amor. Quem olha a gente hoje fala, ai, acho tão linda a amizade de vocês. Elas nunca brigaram. Gente, olha, é tipo relacionamento marido e mulher real. É, aqui o cara, negócio. não foi fácil. Achar Tapas essa e beijos. maturidade aqui. A música, entre Tapas e beijos. É nesse nível. Era nesse nível, cara. Foi muito arranca-rabo. Eu era uma pessoa muito difícil. Muito difícil. Mas é porque no começo a Fê imaginava que algumas coisas eram óbvias. É. Né? Então, primeiro era isso. Tipo, ela achava que a gente sabia o que estava passando na cabeça dela. É. Então, no começo, antes, por que ela me escolheu para ser treinadora? Porque como eu ficava ali toda hora e eu não sei ficar quieta, muitas vezes ela falava alguma coisa, as pessoas ficavam assim, aí eu apertava a tecla SAP. A Fê tá querendo dizer isso, isso e isso. Então ali começou já a ter uma sincronicidade, assim, entre nós duas. Mas era um desafio, porque as pessoas não tinham a menor ideia do que era fáscia. Muita gente que não tinha uma boa formação de Pilates na época, porque na maioria das vezes eram, né, no começo eram professores de Pilates, que eram o nosso círculo, né, ali de amizade no começo. Então, quando começou a vir a galera que não tinha boa formação, que não sabia dar aula, aí ficou um desafio muito grande. É. Aí foi a hora que... E não só isso. Quando eu falo que eu era uma pessoa muito difícil, era o fato de eu não assumir que o problema estava comigo. Eu achava que o problema estava com ela. E não estava. Era meu problema não saber como treiná-la. Não dela. Sim. Então, eu demorei pra assumir pra mim mesma. E quando que eu assumi isso pra mim mesma? Porque a gente brigava muito... Ah, verdade. Vai verdade, fazer um negócio assim, tipo de fight, ó, tipo, Rafa. Pá! É verdade, Cara, a gente. gente brigava, era treta Brigava. toda semana. Teve cursos que a Revelações gente... no podcast. Teve cursos que ela... Porque ela não me treinava, né, gente? Fato. Aí eu assisti esperava o coisas curso, dela que eu não falava que eu eu assisti esperava. o curso, aí eu assistia um curso. Aí eu anotava tudo, porque eu sou dessas de anotar. Anotava tudo. Aí, chegava no outro curso, gente, ela falava tudo diferente. É. E aí, quando eu ia falar, eu falava o que eu tinha visto e que eu achava que era importante. Aí ela ficava assistindo a aula com uma cara... Gente, Porque ela não... nossa. Tem umas fotos, inclusive em outros eventos, assim, ela não disfarçava, ela não sabia. Não então, sabia. a comunicação não verbal dela acabava Era. comigo. Ela me deixava, assim, completamente desestabilizada. E aí, piorava tudo, né? Porque imagina a pessoa te olhando, assim, com uma cara, tipo, o que você tá fazendo, sua louca? Aí eu ficava mais perdida ainda. Enfim, várias vezes. Aí até um dia que a gente falou assim, olha, você precisa me treinar, porque... O que você quer que eu fale? E aí, assim, só que assim, eu sabia que eu precisava de ajuda. Eu assumi, em um momento, que ela foi procurar ajuda. Eu fui procurar ajuda, falei, gente... Ela foi procurar ajuda, sabe, tipo, o casal que vai fazer Fui terapia? fazer terapia, real, gente. Ela foi fazer Chorava terapia. falando da Fernanda. Ela Você aí não eu aguenta falei, essa menina. não, eu vou acabar com a vida dela. Ela me deixou mal. Gente, Ninguém nunca me deixou mal nessa vida, a primeira. Aí eu fiquei mal, porque eu deixei ela mal e eu não sabia como lidar com isso. Aí foi onde eu fui procurar ajuda. Real, oficial.
Real oficial. Aí foi onde eu fui fazer um processo de Essa coaching. história nem o Rafael Rodrigues Você sabe. não sabia disso, né, Rafa? A cara dele, ele tá passado. chocado. Ele até acordou, gente. Na cadeira ele tava assim, ó, tipo, já, meu Deus, essas meninas não param de falar. Que história é essa que elas tretavam tanto? Mas você já viu uma treta? Tretava. Você já viu uma treta? Não me lembro. Do Você Movie Flow Aplicados e do Movie Equipamentos Flow de Aplicados e Pilates. Equipamentos. Você já viu? Você presenciou. Que eu surtei. É que a gente foi sutil. Não foi não. Não, mas eu acho que a gente foi. Acho que ele não conseguiu perceber tanto mesmo. Acho que só quem é muito próximo que sentiu. Não sei, acho que ele não percebeu mesmo. Mas enfim, foram. Aí foi exatamente quando a gente. Ah, a gente não contou essa parte, ó. Foi justamente, a gente já criava várias coisas nos equipamentos, mas a gente não divulgava. Sim. E como você trabalhava lá no estúdio, porque a Má veio trabalhar comigo justamente pra estar perto de mim e poder estar ali trocando figurinha o tempo inteiro. Não era nem Foi. pela grana, porque eu pagava super pouco, gente. Eu não... Tá vendo como é amor? Vocês muito estão vendo amor. como é amor? Não dava pra pagar muito, gente. É foda. É punk. O pessoal achava, não, trabalhar com a Fernanda ficar rica, né? Aham. Gente, meu Deus, esse povo não sabe quanto custa manter esse movie flow. Custa muito. Olha quem chegou ali, ó. Calma que você é a próxima. Você tá dando risada rindo, né? Você não se meta, que depois tem você nessa história. Chegou a próxima pessoa que vai conversar comigo depois. E aí, o que aconteceu? Aí a gente começou a criar o repertório do Movie Flow Aplicados e Equipamentos de Pilates, a gente criou a formação, marcamos o treinamento com a equipe, porque aí veio o sonho, né? Vamos criar uma equipe. Porque, gente, começou a Ter ter muito curso. Era todo final de Todo final de semana, semana. insanas. As Insano. duas. Eu Eu falei, num lugar, cara, ela em outro lugar. Essa daqui nunca vai arrumar marido, eu vou perder o meu. Ai, aliás, tô com esse problema até Aliás, hoje. esse problema- Mandem currículos, por favor, indicações. Aí eu falei, não dava, cara, não dava. Eu falei, precisamos de uma equipe. Aí comecei a trazer as pessoas, aí trouxe a Manu, trouxe o Di, o Fred e mais várias outras pessoas. Era uma equipe de 8. A Falou, Bia. vamos, a Bia, a Gillian, a Marjorie, A Thaís. o Renan e a Thaís. Aí vamos treinar essa E o galera. Fred, né? E o Fred, não, falei do Fred no começo. Aí, enfim, vamos treinar essa galera pra essa galera dar o curso. Aí fomos dar o primeiro treinamento, né? Meu Deus do céu. 10 dias essas pessoas aqui com a gente. Meu pai amado. Aí, depois desse treinamento, aí eu falei, não, Aí preciso foi de muito ajuda. bom, foi muito bom, porque Preciso realmente de ela ajuda. descobriu que eu não era problema. Que não era o problema, era Entendeu? eu. Aí que eu tive mais certeza que o problema era eu. É, porque do jeito que Que ela não era fazia ela. comigo, ela não podia fazer com as outras pessoas, porque era amor aqui. Ali Aí eu as falei, pessoas não cara- eram, tipo, melhores amigas dela. Aí eu falei, cara, eu preciso de ajuda. Aí eu fui fazer o processo de coach, fiz a formação de PNL também, Foi. comecei a formação. Tava tudo lindo, maravilhoso. Aí reformulei a apostila, vim com outra pegada em 2020. vim Colocamos toda pilares de pá. treinamento. Nossa, eu falei, nossa, agora, meu Deus do céu, vai ter o primeiro evento ao vivo, vamos fazer o despertar. Aí, março, caiu uma bomba, né, no mundo e muda tudo pro online. Chamado Covid. Chamado Covid, né? Que bomba. E aí os nossos sonhos foram... Porque aí já virou um sonho do tipo, temos uma missão, precisamos de pessoas para compartilhar a nossa missão com milhares de pessoas. Porque aí parou de ser aquela vontadezinha só de um pouquinho de gente a cada 3 meses. Cara, isso é muito legal, isso é muito grande, isso pode ficar muito maior, mas sozinho a gente não consegue. Sim. Até tem uma coisa importante pra eu contar. Quando eu fui fazer a gestão da equipe, além de conversar com a Má, eu tive muito a G e a Vivi lá da TC, que assim como ajudaram a Manu, me ajudaram pra caramba na parte de gestão de equipe. Agradeço muito elas deram uma visão pra mim muito legal da experiência que elas têm. São muito Elas são queridas. incríveis. É. Elas me ajudaram bastante. Então, tava sendo guiada por pessoas mais experientes que eu. Fiz processo de coach, fazendo PNL, a equipe tava amara, tava tudo lindo. Os cursos bombando, tinha aumentado o valor do curso. Tava maravilhoso. A gente tava com a agenda pra Portugal. pra Nossa, Espanha. 2020. Aí o plano era, a gente ia pra Portugal, a gente ia pra Espanha, a gente ia pra não sei aonde. Eu ia pra Ibiza, ia voltar grávida, e aí eu ia deixar todo mundo dando o curso. Ia cuidar do bebê Ia Flow. cuidar do bebê Flow. Esse era o plano do ano de 2020. Foi tudo por água abaixo, né? Gente, foi. Foi muito louco. E aí, acabou que assim, eu não tinha demanda de curso. Nem sabia como ia ser e testei o online. Eu falei, cara, primeiro, tinha um monte de curso vendido, eu tive que falar com a galera pra gente experimentar fazer o online e não pedir o reembolso. Eu falei, Na verdade, no começo, a gente começou a fazer lives todos os dias.
a live de prática, live de prática. As pessoas falavam assim, vamos fazer curso online. As duas aqui, imagina, não dá pra fazer. A gente não tinha essa experiência. A gente ficou esperando, Ficou vai esperando. voltar. Daqui a pouco, só mais uma semana, só mais 15 mês, dias. mais não sei o quê. Mentira, né? Cara, quando foi em junho que caiu a ficha, né? Foi, demorou Em junho um caiu a pouquinho. ficha. Aí eu falei, vamos ter que organizar pra ser online o curso, não vai ter jeito. Aí testamos, né? Eu morava ainda no apartamento e mantendo o ponto comercial, porque o curso era lá, né? Em São Paulo. Aí acabou que deu muito certo. A gente se surpreendeu muito, A gente né? falou, caraca, as pessoas gostaram do curso online. Foi muito bom. E o mais legal, como alguns professores pediram pra assistir online, Fê, deixa eu aproveitar e assistir, porque eu já tava querendo revisar. Aí os professores que já fizeram presencial falaram assim, Muito melhor. Fê, foi muito melhor. Cara, poder ver vocês aqui, ó, na minha casa, não tive deslocamento, eu rendeu mais, vocês dividiram mais, te dividiu em 3 dias, ficou menos cansativo. Foi. Nossa, Fê, essa adaptação que você fez aqui Mais foi melhor, foi mais dinâmicas. dinâmico. E o time dando suporte, não sei o que. Eu falo, cara... Respondendo tudo ao mesmo tempo. A gente criamos fez um uma formato organização online. muito A gente boa. fez uma organização muito boa. Tá bom, vou vender então. Deixa eu abrir, porque nesse primeiro momento foi só um teste. Foi. Com quem tinha comprado presencial pra não pedir o reembolso. Aí veio o primeiro online. Cara, eu abria as vendas, vendeu em 24 horas 50 vagas. Caramba, eu não tinha feito nada. Foi só, enfim, da demanda reprimida também. Passou uma semana, aí eu abri mais uma turma. 48 horas, eu esgotei. De novo, eu falei, não, peraí. Deu certo. Deu certo. Aí eu falei, cara, vamos melhorar isso. Não vai voltar tão... Aí foi onde caiu a ficha, não vai voltar tão Não vai cedo. voltar. Aí o Ricardo já tava incomodado. Gente, o Ricardo lá em casa era assim, era essa mesa. Essa mesa, ela vai pra todos os cantos. Eu tava dando curso em cima dessa mesa, no apartamento. Ele tinha que passar debaixo da mesa Pra ninguém ver. pra ir no banheiro ou para ir pra ficar cozinha. mudo, né? E ficar mudo, calado. Horas. Horas. Aí começou a ficar insustentável o estúdio. Ninguém queria voltar, porque a aula online deu certo também do estúdio. Os alunos não queriam voltar. Eu falei, cara, pra que eu vou manter o ponto comercial e manter um apartamento? Custo alto. Tô aqui, não cabia as coisas que eu fazia. Eu falei, vou pra uma casa. Aí vim pra essa casa aqui, que agora é a casa empresa. Temos 55 empresas no mesmo lugar. Inclusive, estamos fazendo... Mentira, locações não. Ainda não. Não podemos. Mas aí a gente colocou aqui tudo pra justamente facilitar a vida, né? Porque começou a ter uma demanda de produção de conteúdo online muito grande. E curso, e produção, nananana. E aí eu falei, não, é isso. Eu vou me dedicar ao online. Aí veio o formato Pro. Educação continuada, que eu falei, cara, tá faltando educação continuada. Aí foi onde a gente começou a colocar aula semanal. No começo era para ser 3 meses de educação continuada, né? Era. Vamos testar. Vamos ver. A gente gosta, né, gente? A gente gosta de dar aula. Não, e não só gosta. A galera pediu. Né? Os alunos pediram. Sim. Vocês vão parar? Não. Vamos fazer mais 3 meses. A gente começou, né? Não, mas já vai acabar de novo. Tá bom, a gente decidiu que vai fazer o ano inteiro. Nossa. A gente ficou bem assim, será que as pessoas vão querer mesmo? A gente achou que a pessoa não ia querer, né? Sei lá, a gente falou, tá bom, só um pouquinho, né? Esse tanto, e depois eles assistem a gravação. Mas é porque no ao vivo rolava muita interação, né? Rola até hoje. Da pessoa poder perguntar na hora, da gente poder ver as pessoas, se calibrar com as pessoas na hora, de ver as pessoas na galeria e adequar com aquela turma. E aí, a gente criou um formato muito nosso, um formato único, mais humanizado, né? E a gente ajudou um monte de gente a fazer do jeito que a gente fazia, que a gente falou, cara, as pessoas precisam ter uma boa experiência com online, né? Com todo mundo que é da área, para que elas possam gostar de fazer curso online a longo prazo, não só na pandemia. Então, aí começou a ficar esse formatão que toda semana tem aula, todo mês tem mentoria. E o melhor, e por que a gente continuou? Porque os professores começaram a ter mais resultado. A gente começou a ter professor do online 1000 vezes melhor que o presencial. E aí a galera do presencial engajado. ainda relutava de fazer coisa online, achando que não ia dar resultado. Aí quando acabou o ciclo de um ano... Dessa primeira turma, Essa né? primeira turma vai acabar? Não. Eles pediram para renovar a assinatura mais um ano. Gente, mas eu não tinha pensado em renovar mais um ano. Eu não pensei. Eles pensaram.
Aí foi onde a gente começou a criar o ciclo de educação continuada. E agora eles podem renovar anualmente, porque aí eles têm acesso ao curso sempre com update, ao vivo e a gravação. Durante um ano inteiro. Se tiver 5 cursos em um ano, eles assistem. Então, durante o ano, eles podem reassistir quantas vezes tiver o curso ali para poder fazer ao vivo. E é muito legal porque agora criou uma comunidade, né? Porque antes não tinha uma comunidade. Era o curso presencial, beijo, tchau, você se vira aí, se você puder, vai lá em São Paulo, te passa o endereço, você faz uma aula comigo, faz com a Má. É mais desafiador, né? Não tem como ter logisticamente, aula toda semana não com a dá. galera no não ao tem vivo. como. Então, o online ele veio presencial, quer dizer. para poder facilitar, para poder fazer com que a gente tenha acesso a qualquer professor, a qualquer hora, em qualquer lugar, e num valor muito mais acessível. Quanto que custaria fazer o curso do MoveFlow hoje presencialmente? Umas 10 vezes mais, no mínimo. Com essa entrega, com todo esse Não conteúdo. daria. E Fê, você acha que o online, ele te tornou uma gestora, uma empreendedora de verdade? Ele me obrigou, né, a virar. Na verdade, eu acredito que assim, como eu já tenho esse espírito de liderança desde pequena, de já querer ser dona do meu próprio negócio por conta da minha família, né, família não, meu pai. Vou corrigir. Dona Helena, não. Dona Helena queria que eu virasse alguma coisa mais tradicional. Mas o meu pai, ele sempre me incentivou a ser dona do meu próprio negócio e a não trabalhar pra ninguém. Ele sempre falou, não, tem que trabalhar por conta, cria seu próprio negócio, não sei o quê, porque é melhor. Então, só que eu fiz coisas muito pequenas. Desde a época, dança, eu já era dona do meu próprio grupo, né, de dança. Que eu era gerenciava. Coordenadora já dos eventos. Já coordenava a equipe da galera que fazia os eventos. Tudo eu fui. Era natural. Era pela naturalidade, por eu ter. Eu sei que esse é um talento meu de ser líder nata. Eu identifico isso. Sim, também. É um talento nato. Também identifico isso em você. Eu também. É uma coisa nata. Só que eu tive que trabalhar para ser mais empática. Sim. Para usar isso como um superpoder de uma forma mais positiva e acolhedora e menos agressiva. Porque eu fui líder nata, mas eu fui também Você educada, era mais chefe do que líder, vamos dizer assim. Então, porque os meus exemplos eram assim. Na noite, meu pai... então, os meus exemplos eram de pessoas com personalidade muito forte. E eu já tenho, aí sou treinada por quem já era, aí ficou mais. Mas, assim... eu fiquei por muito tempo querendo fazer tudo muito sozinha. E aí, quando você trabalha como equipe, você quer fazer uma coisa mais... Quando você pensa no longo prazo, ou você é empreendedor, ou você fica no amadorismo e você afunda, e aí você não... Porque, assim, as coisas não tomam uma proporção que cada vez você precisa de muito mais recurso para poder manter. Financeiro mesmo. E se você não tem estratégia, você morre na praia. E a partir do momento que pessoas dependem de você, essa responsabilidade caiu muito forte em mim. De, cara, pessoas dependem que isso dê certo. Eu lembro que quando começou a pandemia, você me mandava mensagem a cada 3 dias. Você precisa de alguma coisa? Porque a gente tinha uma agenda enorme de cursos, né? E eu tinha acabado de pedir demissão para ficar só com os cursos e ela tava desesperada. Eu falei, calma, eu guardei dinheiro, deixa eu ficar aqui quietinha, tudo bem. Então, eu lembro dessa essa preocupação. responsabilidade, ela fez com que eu não... Hoje, não tenho escolha de dar errado. Não tenho escolha. A única escolha, a única opção pra mim é dar certo. Não tem mais vou ver o que dá. Não tem isso. Não é uma opção. Não é uma opção mais isso. Antes era porque eu reformulei toda a minha estrutura para que realmente virasse uma empresa, a empresa crescesse e para que as pessoas que estejam dentro da empresa se sintam satisfeitas e realizadas por estarem dentro da empresa. Porque eu tive a experiência de ter prestadores de serviços, né, fazendo coisas para mim, e eu decidi que a empresa vai se retroalimentar. O que isso quer dizer? Hoje eu sou a minha própria lançadora dos meus cursos online. Antes eu não era. Quer dizer, era e não era. Era e não era. Ela pagava pra alguém fazer, mas deixa ela pra lá. fazia. Mas a gente conversa sobre isso um outro dia. Pode ser uma outra história. E aí, assim, eu decidi que eu ia fazer a coisa acontecer dentro, assim. Porque eu precisava de pessoas mais envolvidas com a história do método. Para ser verdadeiro, para ser genuíno, para ser uma coisa realmente que as pessoas... tivessem mais confiança, segurança e pensando no longo prazo. E aí, eu não tive escolha também de ficar na superficialidade, no amadorismo. Eu tive que profissionalizar, né? E assim, dá muito trabalho, não é fácil,
Mas é muito satisfatório você ver as coisas assim girando, as pessoas empenhadas ali no processo, as pessoas vestem a camisa, todos, você, o time, o pessoal do bastidor. Gente, o pessoal do bastidor. Ah, Rafael vai aqui surreal. no domingo, Rafael. Não aguenta, É gente. nóis, hein, Rafael Mas Rodrigo? aí, ó, Rafael no domingo aqui, sabe? Hoje é domingo, não sei que dia que você vai ver isso, mas é um domingo. Sol, podia estar na piscina. Podia. A gente faz isso por quê? Porque a gente realmente quer compartilhar a nossa verdade, o que a gente realmente ama fazer e inspirar, principalmente no nosso cenário, mulheres. Tá? Tem muito homem? Tem, mas vocês são a minoria homem, desculpem. Mas a maioria, 99% do público é feminino, né? E eu vejo muito as mulheres ali nos seus casulos, solitárias, e não tem um norte ali, uma direção. E aí foi onde a gente começou até a mudar e a falar também desse outro aspecto, né? De trazer também essa base de gestão, de vendas, de... até parte de crenças, de valores, a gente começou a trabalhar. Muito. Trabalhar mais a parte do PNL, que era uma coisa que eu falava, porque eu já estudo isso, né? Depois eu terminei a formação e hoje eu sou master em PNL, mas de trazer isso mais à tona, porque a gente começou com o online, trouxe a possibilidade de uma convivência tão íntima com as pessoas da comunidade, que a gente começou a conhecer as pessoas. Vínculos fortes, né? E começou a entender as verdadeiras necessidades delas. Porque eu tenho falado muito isso. Antes, eu fiz um Move Flow muito pra mim. Sim. Eu criei ele pra mim porque ele veio da minha história de dor, pra melhorar a minha dor. Eu não criei pensando na dor do outro, eu criei pensando na minha dor, Não na minha pensou em história. criar um método, né, pra outras pessoas. Eu não pensei nisso. Só que depois de um tempo, eu saí do protagonismo do método, de ser a protagonista, no sentido de ser a principal ali, e comecei a colocar as pessoas envolvidas em primeiro lugar. Qual era a necessidade do meu professor para que ele tivesse mais resultado? De acordo com o cenário atual. Aí eu comecei a reformular. Não quer dizer que eu mudei o método, mas eu comecei a mudar a peça com que as coisas eram apresentadas. E com qual intensidade? Porque a intensidade também que você mostra a mesma coisa muda o resultado. Totalmente. Não é a ordem... Essa coisa, no caso do Move Flow, a ordem muda e a intensidade muda. Então, eu comecei a mudar um pouco isso, a modular mais isso. E você me ajuda muito nisso, o time me ajuda muito nisso, os bastidores me ajudam muito nisso, para que as pessoas tenham uma entrega muito diferente. E isso vai continuar sempre, porque eu falo, é vivo. É método, mas é vivo. É método, mas está em evolução constante. É método, mas está sempre em crescimento. E a gente vai adequando com os cenários, né, com as necessidades, e isso muda constantemente. Então, se a gente não está ligado com o que as pessoas querem, né, com a necessidade real delas ali, você acaba perdendo um pouco o fio da meada. Hoje eu tenho total convicção que em alguns momentos eu perdi e vou voltando pro prumo. Então, ser hoje, né, treinadora, né, empreendedora, migrando para uma empresa grande, Como né? diz Já a é uma Camila, empresa, dona chefa. migrando para o empresariado, assim, são muitos aprendizados, são muitos erros e muitos acertos. Tem muito desafio, mas assim, a recompensa, que não é o financeiro que eu tô falando, ela é muito grande. Porque você depois vê as pessoas muito mais realizadas e felizes aplicando um negócio que você idealizou, que começou em você, mas que agora você olha mais pro outro para poder melhorar aquilo. Nossa, cara, isso daí não tem preço. Os depoimentos que a gente recebe todo dia, cara, é todo dia. A gente recebe depoimento do professor, a gente recebe depoimento do praticante, a gente recebe depoimento, da equipe também, engajada ali com o processo, torcendo. Isso não tem preço. Eu sei. Não tem preço. E você, pra gente finalizar, hoje você acredita que o sucesso da formação, porque a formação ela começou, como você acabou de falar, né, de uma forma e foi ganhando outros rumos. Hoje, se você fosse falar o que o Move Flow traz de mais diferente para o profissional que decide participar dessa comunidade, o que você falaria que é o que mais chama atenção hoje, que as pessoas mais falam sobre essa transformação deles? O viver o que ensina, esse é o principal, o viver realmente aquilo.
A não ser que a pessoa realmente decida não seguir aquele passo a passo, aquele GPS que a gente dá, aquela rota e aquela disponibilidade, porque lugar para ela poder ser praticante, ela vai ter, e muito, né? Então, esse para mim é o primeiro ponto. E acredito que essa visão realmente de que você pode ir além, de que você não é só um professor, de que você pode empreender dentro da área e que você pode ajudar muito mais gente se você se dedicar mais a essa parte da gestão também, que é uma coisa que a gente não se preocupa, né? E tem a preocupação dos fundamentos, de você ter a base, de ter a teoria, mas de nada adianta você ter isso, que foi isso que eu comecei a perceber muito. Você ter a prática, Teoria, viver o que ensina técnica. na teoria e na prática, e você não saber o que fazer para aquele diamante brilhar para mais pessoas. Porque, legal, eu tenho um método aqui que é incrível, que transforma. Mas se eu não souber como fazer aquela luz espalhar para mais gente, colocar mais essa vontade neles de que, cara, você pode ir muito além desse seu espaço aqui, desse círculo de pessoas. De propagar De mais. propagar. De todo mundo entrar na missão, e eu escuto muito isso dos professores que estão hoje. Cara, eu tô com você nessa missão. Que lindo, é muito Nossa, bom, né? tipo, é a missão do propagar. Porque faz muito bem. E quando aquilo faz bem pra uma pessoa, você não pode guardar pra você. Não. É sobre isso, assim. E virar uma coisa maior, né? E isso, eu tô falando do Movie Flow, mas eu poderia colocar aqui nesse diamante qualquer outra coisa. Sim. Não importa. Coisas que fazem bem pra você e pra um número relevante de pessoas, cara, se faz bem pra 10, pode fazer pra 20, pode fazer pra 30. Então, você ser empreendedor não deveria ser uma opção. Deveria ser uma obrigação. Faz parte do pacote. Deveria fazer parte do pacote do profissional. Sim, de qualquer área. Porque a gente tem uma profissão que ela é muito linda. E se você tem um diamante que pode ser propagado e iluminar mais pessoas para que mais pessoas se sintam bem, você não fazer não deveria ser uma opção. E na maioria das vezes não somos estimulados a fazer isso, né? Na faculdade, seja na faculdade Exato. de dança, de educação física, de fisioterapia, né? Então, não tem você esse fazer, momento. eu acho que você fazer o bem para mais pessoas, eu acho que esse é o ponto. E é isso que a gente tá levando, que é uma coisa diferente. E eu acrescento outra coisa que as pessoas até hoje mesmo me comentaram, né? Ontem a gente estava aqui junto e as pessoas, nossa, mas vocês descansam? As pessoas veem muito a verdade no que a gente faz. E eu vejo que isso é um grande diferencial, porque quando você fala para as pessoas viver o Movie Flow, ser praticante de Movie Flow, você não está falando, você está mostrando o que você faz. E isso é um diferencial do método. Você mostra que primeiro você foi transformada pelo método. E sou todo dia, cara. Toda vez que eu faço, eu falo, nossa, funciona ainda. Você foi transformada pelo método, você é uma treinadora de professores que dá aula para alunos, e isso é um ponto extremamente importante, porque eu vejo que quando muitos professores, não só, né, tipo do Pilates, de outros métodos, param de dar aula para o aluno real, e aí perde a mão. Tem a receita, mas perde a mão. Então, você ter essa disponibilidade e você trazer isso para o curso, né, de mostrar como que é a vida real, como é que eu dou aula para uma dona Helena, como é que eu dou aula para homens e mulheres e outros públicos, isso faz com que o método fique muito rico, né, e passa verdade. Então, as pessoas sentem confiança de olhar para você e te ouvir e falar assim, ela sabe do que ela está falando, porque ela vive isso de todas as formas que deveria viver. Né? Você teve estúdio, você criou um método, você dá aula pra gente normal. Nossa, eu acho que essas pessoas... que não é muito normal, não, mas né, tudo bem. Então, eu creio que a sua verdade, a forma como você entrega, a forma como você fala, isso faz com que o método cada vez mais se fortaleça. Porque as pessoas acreditam no que você está falando e mostrando. E a proximidade, né? Porque você está sempre disponível para as pessoas. Para tirar dúvida, para falar, para ouvir, para chorar. Então, eu vejo que a comunidade tende a cada vez crescer mais exatamente com esse olhar. Elas estão aprendendo, né? Você teve que aprender a fazer tudo isso e você aprendeu de uma forma muito
importante, porque você está conseguindo fazer com que as pessoas ao seu redor também tenham essa postura. Então, eu vejo que o método tem crescido muito mais depois do online, por conta dessa proximidade, dessa humanização do método, assim, né? Que e ficou muito mais louco, ainda. Né, de falar de humanização no online, né? Mas é isso. É o quanto eu tô ali, eu consigo estar muito mais disponível. Sim. Presencial não dava. É. Não dava pra fazer dessa forma, né? E com vocês. Que também eu sou uma só, né? Embora as pessoas achem que eu sou ela sou eu, nós somos pessoas diferentes. Ai, meu Deus do céu. Acho que é isso, né? É isso, gente. Essa é a pequena, breve história, uma parte, né? Hoje a gente contou uns detalhes sórdidos da formação, Até dos fights. Da história dos fights. Acabamos, gente! Muito obrigada! Esse foi mais um Fê-Flow. Esse daqui vai gerar muita reflexão. É um podcast pra você escutar de novo e depois conta pra gente. Se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. E aí, nos vemos no próximo. Tchau! Tchau!